Olá, querido jovem adventista, bom dia, seja bem-vindo a mais um estudo da lição Jovem Mensagens. Estou aqui com a minha lição, estou aqui com a Bíblia. E vamos lá, né? Esse vídeo era o vídeo de ontem, que por alguma razão eu gravei, editei, quando fui subir para o YouTube e assistir para ver se estava tudo ok, estava sem áudio. Não tem uma explicação, então a gente grava de novo, né? Então esse vídeo está saindo na quarta-feira, dia 10 de maio, mas o assunto é terça-feira, dia 9 de maio, porque você lembra que dia de quarta eu não faço o vídeo do momento hipertexto, que você faz seu momento hipertexto sozinho com o Espírito Santo, tá? Então vamos lá. Ontem a gente conversou sobre... Ontem não, segunda-feira, a gente conversou sobre João na ilha de Patmos, e eu trouxe um complemento de Atos dos Apóstolos. Você leu Atos dos Apóstolos, capítulo 56. Eu deixei o link na descrição do vídeo de segunda. E a gente percebeu ali a visita que João recebeu de Jesus Cristo e a visão do trono, né? A visão de Jesus glorificado, aquilo que está lá no Apocalipse capítulo 1. E quando a gente vem para a lição de terça-feira, transcendente e imanente, a gente... É tudo muito ligado, sabe? É tudo muito ligado, assim, é como a gente poderia gravar um vídeo só, para não precisar ficar fazendo essas divisões. É tudo muito ligado, porque a transcendência e a imanência de Deus são apresentadas nessa visita que João fez, que João recebeu de Jesus e tal. Enfim, eu vou explicar melhor. Primeira coisa é que quem já me acompanha aqui desde o início do canal sabe que a gente não estuda superficialmente, que a gente se aprofunda. E não tem como você passar por cima dessa lição de terça-feira e seguir para quarta, quinta e sexta, se você não entender o que é transcendência e imanência. E entender não é só ficar no textinho da lição, do que a lição te diz aqui. É você pesquisar para você conseguir compreender e entender a aplicação que a lição faz aqui para esses conceitos, esses atributos de Deus, tá? Inclusive, eu não sou teóloga e eu fiz algumas pesquisas e trouxe algumas interpretações que eu fiz baseado nas pesquisas que eu fiz e nos textos bíblicos que eu vou citar. E eu pedi até a um amigo meu teólogo que, se eu estiver cometendo algum erro de interpretação, tiver dito algum termo errado, que ele coloque nos comentários, que ele me corrija publicamente, para que depois eu venha aqui e faça a retificação, tá? Mas é isso. Estudei, pesquisei e tô trazendo aqui para vocês algumas curiosidades. Na verdade, não é uma curiosidade, né? Porque você tem que pesquisar. Você não pode estudar a lição da Escola Sabatina se contentando apenas com o texto que a lição da Escola Sabatina traz. E desde o início do canal eu sempre falo, é por isso que os meus vídeos não são videozinhos de 4 a 5 minutos. Eu não venho aqui ler pra você o textinho da lição e no final fazer uma oração. Não venho fazer isso. Eu venho estudar com você, trazer pra você, compartilhar como foi que eu fiz o meu momento de estudo para que sirva de complemento pra você, acrescentar alguma coisa que você não tinha entendido, que você não sabia, entende? E você precisa também fazer isso. Principalmente se você é professor da classe jovem, pelo amor de Deus, né? Não fica preso aqui, vai além. Então vamos lá. Eu fui pesquisar sobre os conceitos de transcendência e imanência e eu descobri que eles estão na filosofia, né? A gente usa nessa questão religiosa, mas eles são conceitos filosóficos, né? E na filosofia, vamos começar com transcendência, tá? Na filosofia, a transcendência é uma causa maior, exterior a si mesma, que faz parte da realidade imaterial e metafísica. Metafísica é o que está para além da física. Esse fio aqui tá me incomodando. Que está para além da física. Realidade imaterial, ou seja, aquilo que não é palpável, aquilo que a gente não consegue ver, tocar. Isso é o conceito de transcendência com relação à filosofia. Uma causa maior e exterior a si mesma. Algumas religiões que aceitam esse conceito de transcendência, duas, né, das pesquisas que eu fiz aqui, inclusive com professores de filosofia, as aulas que eu assisti, eles falam que duas religiões que podem ser citadas como aceitando a transcendência é a religião do islamismo e a religião judaico-cristã, que compreendem Deus como algo muito maior, acima da criação, além daquilo que se pode explicar e numa realidade imaterial, certo? Pronto.
Aí agora a imanência. Aquilo que se encerra em si mesmo, que tem princípio e fim em si mesmo, que pode ser visto, que pode ser tocado e está para a realidade material. Meu celular vai descarregar na hora do vídeo, não é possível não. Vai ter que dar certo. E algo que pode ser visto e tocado está para a realidade material. E esse conceito de imanência, as religiões panteístas são adeptas desse conceito, e dois exemplos de religião que aceitam a imanência são as religiões de matriz africana e o hinduísmo, que acreditam que Deus está presente, próximo, em todo o universo. Em todo o universo. Todo mesmo, como um todo. Então, islamismo e judeus acreditam na transcendência, Deus como algo além da criação, realidade imaterial, não palpável, exterior a si mesmo, e religiões de matriz africana e hinduísmo, Deus está em todos os lugares do universo. Pode ser visto, pode ser tocado, tem princípio e fim em si mesmo. E aí, a questão voltando aqui para a questão da transcendência, é que o conceito é que Deus é separado da matéria e que ele criou todas as coisas e está acima da criação. Já o conceito de imanência é um Deus que está presente na criação. Entendeu? Deu um pouquinho de nó na minha cabeça, não sei se deu na sua. Aí eu fiquei assistindo várias vezes e vendo outras referências para eu conseguir compreender. Aí eu vi que tem islamismo, religião judaico-cristã, de matriz africana, hinduísmo. Aí eu, tá, e o cristianismo fica onde aí nessa, né? Aí eu fui pesquisar. E o cristianismo não aceita apenas uma ou apenas outra, mas os dois conceitos ao mesmo tempo. O conceito da transcendência e o conceito da imanência. De que forma? De forma transcendente. O conceito da transcendência é que Deus é sim Criador, todo-poderoso, criou todas as coisas, mas não está separado da criação. Ao mesmo tempo, ele pode ser encontrado, a sua presença pode ser vista com realidade material dentro da criação. E isso se apresenta na natureza e na humanidade, nos seres humanos. Então, o cristianismo aceita os dois conceitos, da imanência e da transcendência de Deus. A transcendência de que ele é soberano, maravilhoso, magnífico, criador de todas as coisas. Quem que cria o universo inteiro, gente, em 6 dias? Cria tudo que existe em 6 dias. E o ser humano, tudo que a gente vê na natureza, e o ser humano, animais, tudo, em 6 dias. Só pode ser alguém muitíssimo poderoso. Então, dentro do cristianismo, tem esse conceito, sim, da transcendência de Deus, que ele é criador de todas as coisas, que o poder dele é além do que a gente consegue imaginar. Porém, o conceito da imanência também faz parte do cristianismo, porque esse mesmo Deus, que é criador, todo-poderoso, que está, né, que reina no trono, é um Deus que também se apresenta de forma material, no sentido de que a natureza revela a Deus, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, que o Deus que estava no céu, coroado de glória, adorado pelos anjos, se encarnou em ser humano e veio viver aqui na Terra. Então, o conceito de transcendência e imanência é ligado no cristianismo, não é só uma coisa ou outra. Os dois conceitos são ligados. Entende? Eu tô falando devagar para ficar claro, porque quando eu falo rápido demais, às vezes pode dar nó. Aí, o que acontece? Quando eu entendi esses conceitos de transcendência e imanência, eu fiz uma associação de outros 3 atributos de Deus que a gente sempre ouve e vê ao longo da Bíblia. E é nessa questão que eu digo que eu posso estar errada por questão dessa associação, mas se eu estiver errada, se eu, né, tiver comprovado, até porque, gente, transcendência e imanência é matéria de curso de teologia, né? Tem um amigo meu que me falou que tem uma matéria sobre isso. Quer dizer, esse assunto é tratado dentro de uma matéria do SALT, e aí do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. E então, se eu tiver cometido alguma heresia, algum erro aqui, eu estou, né? Estudei e pedi orientação do Espírito Santo para que isso não acontecesse, mas eu não tenho problema nenhum em vir aqui e falar, gente, olha, eu falei isso aqui na lição de terça-feira, mas tá errado, o conceito certo é esse, a explicação certa é essa, tá? Se estiver errado, eu venho aqui e conserto. Aí, o que foi que eu fiz? Quando eu entendi isso, foi automático, assim, a mente associou esses dois conceitos de transcendência e imanência com 3 atributos de Deus. Com relação à transcendência, eu me lembrei de 2 atributos que Deus tem, que é Deus tem não, né? Que ele é onipotência e onisciência. E com relação à imanência, eu pensei na onipresença. Por quê? A lição vem falar que a transcendência de Deus é a ideia que ele está além e acima de todas as coisas criadas. Onipotência e onisciência. O poder dele está para além
a sabedoria dele, a ciência dele está para além. Onipotência, todo poder. Onisciência, todo saber. Então, a transcendência de Deus, na minha cabeça, funcionou assim. Se manifesta também na sua onipotência e na sua onisciência, porque ele já sabe do futuro, onisciência, e o poder dele é além de todas as coisas. É um poder infinito, é um poder que criou o universo em 6 dias. E a imanência eu associei com a onipresença, que é que Deus está presente em todos os lugares. Em todos os lugares. Todos os lugares. E eu associei essa questão da onipresença com a imanência de Deus. Aqui a lição vai falar. A imanência de Deus é a ideia de que ele está perto de nós e atua em nosso mundo, pois está intimamente envolvido nele. Então, eu não consegui, e é por isso que eu digo que eu posso estar errada, mas que fez tanto sentido na minha cabeça, só que tem muita coisa que faz sentido pra gente que é incorreto. Então, fez sentido na minha cabeça, mas se eu estiver incorreta, eu vou vir aqui consertar o erro. Então, fez muito sentido pra mim, é tanto que eu não precisei pesquisar sobre essa questão desses atributos. Quando eu entendi transcendência e imanência, que eu fiz as anotações, veio na mente esses 3 atributos para eu fazer relação. Então, a onipresença de Deus é, pra mim, faz muito sentido com relação à imanência, que é a proximidade de Deus conosco, é a presença dele conosco, através da natureza, através dos seres humanos, de forma espiritual, aquilo que é interior, que a imanência tem esse sentido daquilo que é interior. Então, seguindo. Aí a gente vai para Isaías. Isaías capítulo 57. Então vamos lá, já pegou a Bíblia? Se não pegou a Bíblia, pega a Bíblia agora. Que aqui, eu não sei se tem alguém que vem pra cá sem Bíblia, é porque tá vindo a primeira vez, né? E porque também não tem vergonha, né? De vir estudar a lição sem a Bíblia. Porque todo mundo já sabe que tem que vir pro vídeo com a lição, com a Bíblia na mão. Pode não ter a lição, porque talvez você não fez assinatura, você tá viajando, não levou a lição, alguma coisa do tipo. Mas a Bíblia você tem que estar na mão. E olhe lá, né, gente? Porque quando você vai viajar, você tem que se organizar para levar seus materiais espirituais, né? Quando eu viajo, eu levo minha Bíblia, levo minha lição, levo um livro do Espírito de Profecia. Quando você viaja, você tem que levar seu material aí. Então, presta atenção. O capítulo 57 de Isaías, que é onde está o versinho 15 que é apresentado aqui, quem já me acompanha também já sabe, a gente não lê só o versinho, a gente lê o capítulo inteiro para entender o contexto. E o capítulo 57 de Isaías é uma condenação à idolatria de Israel. Aí, pra gente entender o que o verso 15 diz, a gente vai perceber aqui do verso 14 até o verso 17, tá? Esse pedacinho aí pra gente compreender. Não sei na versão de vocês, mas na minha versão, no início do verso 14, tem um subtítulo. Porque o capítulo não é completamente sobre a idolatria. Uma parte é condenação à idolatria, e em outra parte fala, Isaías vai trazer uma mensagem de paz para aqueles que se arrependerem da idolatria. Então, no versículo 14, começa aqui essa mensagem de paz. A minha versão é Nova Almeida atualizada, tá? Então, o verso 14 diz assim. Então se dirá, aterrem a estrada, preparem o caminho e tirem os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego da vida que eu criei. Por causa da maldade e da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri. Escondi o meu rosto e me indignei, mas em sua rebeldia, o povo seguiu seu próprio caminho. E aí a gente tem aí e aí continua até o verso 21, a mensagem de paz para os arrependidos, mas eu quero me deter aqui no verso 15 e 16. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Na minha Bíblia, a palavra alto sublime, as palavras alto, sublime e santo estão com letras maiúsculas, fazendo referência a nomes próprios. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar espírito e coração. Então, quando você observa aqui o capítulo 57 e os versículos 15 e 16, você vai perceber a transcendência e a imanência de Deus. No mesmo verso, só no versinho 15 você consegue entender isso. O verso 16 complementa também. Porque ele começa mostrando a transcendência de Deus, ou seja, ele é o alto, ele é o sublime, ele habita a eternidade e o nome dele é santo. Ele está no alto e santo lugar. Transcendência.
Aí vem a imanência. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Ou seja, ele habita também em nossos corações. Ele habita também no ser humano. Também. Então, a imanência de Deus se manifesta aqui. Aí, no 16, diz assim: pois não farei litígio para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o Espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego da vida que eu criei. Ou seja, Deus falando aqui, o poder dele é tão grande, ele é tão magnífico, que ele não pode se indignar continuamente, porque, do contrário, a gente ia morrer. O Espírito definharia diante de mim, bem como o fôlego de vida. Ou seja, se Deus manifestasse a sua ira continuamente, não teríamos vida. Entendeu? A gente já estaria acabado. Então vem aqui, então olha o conceito da transcendência. Ele é sim poderoso, poderosíssimo. E na mensagem de Apocalipse, deixa muito claro isso. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A transcendência. A transcendência. Aí pronto, a gente entendeu isso aqui em Isaías, agora a gente vai para Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Lembrando, né, que essa semana o texto base o texto base da semana, pra gente fazer referência em todos os dias, é Apocalipse 4:11, que vai falar sobre Deus como o Criador, né? Ele é digno, tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória e o louvor, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade todas elas vieram a existir. Aí a gente vem aqui para o capítulo 1 de Apocalipse, porque, gente, na hora que eu tava estudando essa questão de transcendência, imanência, onipotência, onisciência e onipresença, na hora veio esse texto de Apocalipse capítulo 1, e esse momento da visão de Jesus glorificado e o que acontece quando João tem a visão e cai como morto. Veio na hora, o Espírito Santo colocou assim, ó, pá, na mente, Apocalipse 1:17. E aí o que acontece? Pra gente entender aí, a gente não vai começar do 17, né? A gente vai começar do 9 e vai seguir até o 17, até o 19. A gente vai do 9 ao 19, nós vamos ler 10 versinhos aqui, pra você conseguir compreender como é que fez sentido isso pra mim e se fez sentido pra você também, tá? Esse momento aqui do capítulo 1 é a visão de Jesus glorificado. Então, no verso 9, ele diz assim, eu até citei no vídeo de segunda-feira esse verso 9, porque quando eu falei, né, qual foi o crime que João cometeu para ser exilado na ilha de Patmos, que era uma ilha destinada a criminosos? O crime dele foi falar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, aqui, verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aí aqui começa a visão. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo, escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as palavras que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Paramos aí. Agora que a gente entendeu a visão de Jesus glorificado que João teve, e ele dá as características, quais eram as vestes, como era que estava a cabeça e os cabelos, os olhos, os pés, a voz. Depois que ele traz essas características deste ser que ele viu, que era Jesus glorificado, ele vem aqui, o verso 17 e fala, ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Olha que maravilha que acontece aqui, e por isso que eu compreendo o conceito da transcendência e da imanência de Deus. Nas características que João traz sobre o Jesus glorificado que ele via, você vê a transcendência de Deus, o poder magnífico, a glória de Deus aqui, nas características que João traz. E no momento em que João cai aos pés de Jesus como morto, eu enxergo aqui a imanência, porque Jesus vem, coloca a mão direita sobre João e diz, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Olha que... Gente, pelo amor de Deus, isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Olha os conceitos claros. Para mim, gente, é muito claro.
esses versos trazem a imanência e a transcendência de Deus de forma muito clara. O mesmo Deus que ele viu lá no trono, glorificado, maravilhoso, com a luz em volta, com olhos como chamas de fogo, é o mesmo que vai lá e visita ele na ilha de Patmos, coloca a mão sobre ele e diz: meu filho, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Escreva todas essas coisas, escreva as que você está vendo, escreva as que vão acontecer. Então, o Jesus glorificado no trono é o mesmo que vem ao encontro de João e com a sua presença e com a sua mão acalma João e diz: não tenha medo. Olha a transcendência. Gente, pelo amor de Deus, maravilhoso. Aí não fiquei com dúvida mais, eu entendi completamente aqui. Esse verso traz pra mim clareza sobre esses atributos de transcendência e imanência de Deus. E aí, outra situação que eu me lembrei, né, outro texto que eu me lembrei, é o de Gênesis. Gênesis capítulo 2, deixa eu ver se é o 2 ou se é 1, o verso que eu tô pensando aqui. Deixa eu ver se é o 2 ou se é o 1. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver. É o 2. É o 2 é o 3, é o 3. É o 3, que é na queda do homem. Gênesis capítulo 3. Aí, é o relato da queda, né? Que a serpente, mais astuta que todos os animais, foi lá, pousou na árvore, aquela coisa toda que você já conhece, que você já sabe. Inclusive as entrelinhas, porque em Patriarcas e Profetas tem todas as entrelinhas dessa situação aqui. E aí, o que acontece? A Bíblia deixa claro aqui no versículo 8 de Gênesis capítulo 3, que o Senhor, ele andava no jardim, visitava Adão e Eva, todas as tardes, todos os finais de tarde. Algumas versões da Bíblia vão trazer assim, na viração do dia, ou seja, quando o sol se punha, né, e chegava a noite. E aí, o que acontece? Aqui na minha versão diz assim, versículo 8, ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então aqui diz, ele andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o final da tarde. E aí, isso também, gente, além de bíblico, o Espírito de Profecia também diz, né, que todo final do dia o Senhor ia lá visitar. Aí eu tenho uma curiosidade aqui pra você, que foi algo que eu aprendi há uns anos atrás, depois que eu fiz um curso de estudos em teologia, e tem uma palavra aqui chamada Senhor, nesse versículo 8, e essa palavra está com todas as letras dela maiúsculas. E existem outros momentos em que a palavra Senhor... Não vou espirrar agora no vídeo não, né? Não vou espirrar. E aí... e aí, o que acontece? Todas as vezes que a palavra Senhor aparece com letras maiúsculas, é diferente de quando ela aparece só com o S maiúsculo e as outras letras minúsculas. Quando o Senhor aparece com todas as letras maiúsculas, é uma referência direta a Deus Filho, a Jesus Cristo. E era Jesus que visitava Adão, aquele mesmo que formou Adão e Eva, era o mesmo que visitava Adão e Eva todos os dias. Então aqui diz, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, ou seja, Jesus que ia ao jardim visitá-los, quando eles ouviram a voz do Senhor, os passos do Senhor se aproximando, eles se esconderam. Então era um hábito de Deus, de Jesus Cristo, visitar. Quando eu falo Deus, gente, pode ser Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu sempre vou dar ênfase de qual que eu tô falando, se é Jesus, se é Deus o Pai. Então, Jesus, quando ia visitá-los, era um costume, né? Eles já sabiam quando é que Jesus ia chegar. Então, quando eles ouviram a voz de Deus, ouviram seus passos no jardim, eles se esconderam. E aí, eu vejo aqui a imanência de Deus. Além da transcendência, porque ele está caminhando em meio a toda a sua criação, o jardim que ele criou, o ser humano que ele criou, o universo que ele criou, o Senhor caminha entre a criação. Então, eu vejo a transcendência e eu vejo a imanência de Deus. Porque Jesus, ele vinha visitar Adão e Eva. Ele vinha conversar com Adão e Eva. E ele manteve um diálogo aqui com Adão e Eva, nesse momento, né, que eles se escondem e tal. Aí vem também o momento de Caim e Abel. E aí, nesse capítulo de Caim e Abel, também você vai ver a palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas, que é Jesus conversando com Abel, perguntando, ei, o que foi que você fez? Cadê seu irmão? Né? Enfim. Aí, eu consegui enxergar aqui, tanto no Apocalipse quanto no Gênesis, a transcendência e a imanência de Deus. E tem diversos outros textos da Bíblia, gente, momentos aqui, histórias da Bíblia, que você vai perceber a transcendência e a imanência de Deus. Quando você pensa na vida de Moisés, por exemplo, em vários momentos Deus se manifesta daquela forma grandiosa, poderosa, mas ele também está próximo de Moisés. Próximo, conversando com Moisés. Na vida de Jacó,
você observa a transcendência e a imanência de Deus. Então, em diversos... E, gente, quando você entende esse conceito, vai vindo os textos, assim, os momentos na sua cabeça e você fala, então aquele momento ali da vida de tal pessoa foi transcendente. Entendeu? Isaías, na vida de Isaías você vê transcendência e imanência. É maravilhoso. Aí, o que acontece? Já que a gente veio aqui pro Gênesis, eu quero falar uma questão também da lição, que vai trazer aqui Evangelho eterno, o juízo e a adoração de Deus, adoração a Deus como Criador. Essas coisas estão interligadas. Assim como transcendência e imanência estão ligadas, assim como a gente estudou há 2 semanas atrás, que Evangelho eterno e juízo estão ligados. Evangelho eterno, juízo e criação estão ligados também. Por quê? A gente vem para o Gênesis e a gente vê o relato da criação. Se você nega o relato da criação, se você não acredita, você acha que não foi exatamente dessa forma, você também nega a redenção de Jesus. Porque, veja, faria sentido Jesus vir à Terra, morrer por nós, nos redimir, se ele não tivesse nos criado? Se a gente fosse um processo evolutivo, qual seria a necessidade de Jesus vir redimir a gente para levar a gente para onde? Tem lógica? Não foi ele que nos criou, mas ele quer nos tirar daqui para nos levar para um lugar. Tá, mas qual é o sentido disso? Entenda. Evangelho, a mensagem do Apocalipse. Evangelho eterno, juízo e criação. Isso está dentro da primeira mensagem angélica, isso está intimamente ligado. E eu ainda acrescentaria, Evangelho eterno, juízo, criação e redenção. Na verdade, não é um acréscimo, porque a redenção está dentro da mensagem do juízo, né? Acaba que não é um acréscimo. Então, tudo isso está interligado. Aí tem uma parte da lição que diz assim, ó. A frase que resume tudo, as 3 palavras dentro de uma mesma frase. Quando estamos diante do nosso Criador em juízo, é apenas o Evangelho que nos dá esperança. Criador, Evangelho e juízo. Na mesma frase. Então, observa. A gente vai comparecer diante do juiz, que é nosso Criador. O Evangelho eterno é que vai nos dar esperança, porque o Evangelho eterno é as boas novas da salvação, que Jesus Cristo veio, é o nosso intercessor, nosso advogado. Lembra das lições passadas? Tá tudo interligado. Então, o Evangelho eterno nos traz a esperança de que quando nós estivermos no juízo final, a gente vai estar diante do Criador. Então, a gente não tem o que temer, né? Só teme o juízo quem não aceita o advogado e quem não acredita que Deus é Criador. E aí, o que acontece? Tem uma parte aqui da lição que diz assim, ó. A mensagem de Deus como Criador... Meu Deus, o celular tem 5%, vai descarregar, tenho que terminar esse vídeo. A mensagem de Deus como Criador é central para a verdade presente, especialmente quando diversas teorias ameaçam destruir todo o fundamento da fé bíblica. Aí a gente vem para uma questão que eu acho que isso vai fazer mais sentido para os universitários, mas também para adolescentes, né, para quem ainda está no ensino médio, a questão dos cientistas criacionistas e da evolução teísta, evolucionismo teísta, que é uma ideia de que, não, a evolução tem a ver com Deus, porque no meio do processo evolutivo, Deus intervém, e aí ele está no meio de tudo isso, evolução teísta, que mistura evolucionismo e Deus. E tem os cientistas criacionistas, que falam do design inteligente, que quando olham para a criação, que quando olham para o universo, quando olham para a natureza, até para o próprio corpo humano, admitem que algo superior precisa ter criado todas as coisas, que não foi processo evolutivo. Então a gente tem aí... gente, o evolucionismo teísta está tomando espaço no meio do cristianismo, sabe? As pessoas estão se deixando ludibriar por essas ideias que contradizem a Bíblia. Não tem lógica, gente, você entender que a macroevolução tem o dedo de Deus. Porque microevolução, sim, que já é aceito pelos criacionistas porque é comprovado cientificamente. Mas a macroevolução de que uma espécie se transformou em outra espécie, isso não tem o dedo de Deus. Entende? Mas o evolucionismo teísta está tomando espaço dentro da cabeça dos jovens cristãos, dentro das igrejas, dentro dos movimentos jovens, está tomando a cabeça. Eu falo de jovem, gente, porque esses bombardeios de ciência e religião acontecem mais quando você está no meio acadêmico, né? Mas em todos até na escola mesmo, ensino fundamental e médio, acontece isso, né? Então, assim, quando a gente para pensar que quando a gente se adequa ao que o mundo diz, a evolucionismo teísta, a gente está contradizendo o que a palavra de Deus, que é a verdade, diz. Então pensa comigo, se você não sabe a sua origem, de onde você veio, quem foi que te criou, se você tem dúvidas a respeito de onde você veio, você também não tem como compreender para onde é que você vai. Entende que criação e redenção estão juntos? A ideia de Deus, a ideia não, né? A verdade de Deus como criador está ligada a Deus como redentor? Porque não tem lógica. Não tem lógica se você não sabe de onde você veio. E tem uma frase, eu não sei quem é o autor, mas eu vejo muitas pessoas comentarem quando a gente está falando sobre pessoas que são confusas, que vão pela cabeça dos outros,
que diz assim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Só que nós somos cristãos, nós somos jovens adventistas do sétimo dia, nós somos levantados para restaurar as verdades que foram jogadas por terra, que foram pisadas. Nós não somos fruto de um nada. Você, jovem adventista do sétimo dia, você tem um propósito estabelecido. Como movimento adventista do sétimo dia, nós temos um propósito estabelecido. As 3 mensagens angélicas mostram qual é o nosso propósito. Não tem como você ter dúvida de onde você veio. Dúvida da tua origem. A minha origem está nas mãos do Criador. E se você tem dúvida sobre isso, você também não consegue compreender o Evangelho Eterno, você não consegue compreender o juízo, você não sabe para onde é que você vai. E é por isso que tem muita gente que tem medinho do juízo, porque não entende nem a criação. Não entende nem o processo da criação. E como é que vai entender o processo da redenção? Como é que vai entender que o juízo é uma boa nova, que a gente estudou há semanas atrás? Que o juízo é uma boa nova de salvação. Por isso que tem gente que tem medo, porque não compreende. O mesmo Deus que é criador é redentor. E essa obra está intimamente ligada. A lição vem falar aqui, ó. No momento em que o papel de Jesus como criador é diminuído, seu papel como redentor também passa a ser questionado, gente. Não tem lógica. Um Deus que não nos criou vai querer nos redimir de quê? Vai querer nos redimir, nos resgatar para nos levar para onde? Se ele não criou a gente. Porque se ele não criou a gente, ele não tem que se importar. Mas isso é ilógico. Tem que ter muita fé para não acreditar. Assim como a gente precisa ter fé para crer em Deus, sabe? É maravilhoso isso. Uma pessoa para não acreditar nisso, para refutar isso, para ser ateu ou para ser deísta, que é acreditar que Deus existe, mas ele largou a gente à toa, tem que ter muita fé para acreditar numa... Difícil, viu, gente? É difícil. É complicado. Quando você diminui a Deus como criador, quando você aceita o evolucionismo, você está comprometendo o papel dele como redentor da humanidade. E quando você compromete o papel de Jesus como redentor da humanidade, você está anulando o sacrifício de Jesus. Você entende como isso é sério, como isso é pesado? Se você anula o papel de Jesus como criador, você anula o papel dele como redentor. O sacrifício que ele fez passa a ser em vão para você. Você compreende isso? Como isso é sério? E levando em consideração aqui que a maior parte do meu público é jovem, eu quero falar especificamente para os universitários. Você compreende como, aos poucos, essas teorias elas vão minando o teu relacionamento com Deus e a tua fé? Se a gente parar para analisar a vida de Daniel, Daniel era um jovem que foi educado nas cortes de Babilônia, passou pelo processo de enculturação durante 3 anos educado na Universidade da Babilônia, 3 anos estudando na Universidade da Babilônia e não se corrompeu, não se rendeu aos deuses de Babilônia, às pressões de Babilônia. Porque Daniel era um jovem fundamentado na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. No conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Daniel era íntimo de Deus. Por isso ele passou 3 anos na Universidade da Babilônia e não se corrompeu em momento nenhum. Nenhum. E você que é jovem cristão, adventista do sétimo dia? Qual é a tua postura diante disso? Quando alguém refuta, quando alguém ofende a Deus como Criador, quando alguém defende o evolucionismo, você fica calado? Ou você sabe defender sua fé? Você sabe defender a Bíblia? Você permite que essas ideias comecem a minar a tua mente? Você já tá pensando, na verdade, acho que né? Eles têm razão, faz sentido. Tem muita coisa que faz sentido porque o inimigo quer que faça sentido pra você abandonar a sua fé. O evolucionismo teísta, pra muita gente, faz sentido, mas isso é doutrina diabólica. Não existe dedo de Deus na macroevolução. Não existe. Não existe comprovação nenhuma. Não é lógico isso. Então você, como universitário, como adventista do sétimo dia, você tem que observar bem quem é que você está sendo dentro da universidade. Você pode, como Daniel, é uma afirmação isso, como Daniel, você pode passar pelo processo de enculturação na corte de Babilônia e não ser corrompido. Você pode, inclusive, testemunhar dentro da sua universidade, no seu ambiente de trabalho, em qualquer lugar, sobre o Deus que você acredita, sobre a Bíblia que é a tua base, a tua regra de fé e prática. Não pode ser só a tua regra de fé, tem que ser tua regra de prática. Porque se tu defende a tua fé e tu não coloca em prática, os teus amigos da universidade, eles vão perceber uma incoerência. Você não tem como ficar falando de Deus, se você não vive. Não adianta você, quando eles estão comentando sobre evolucionismo, sobre Deus, você querer ir lá defender, mas quando eles estão na rodinha dos escarnecedores, falando coisas do mundo, ouvindo música do mundo, marcando um encontrinho, festinha, e você tá lá no meio, isso é incoerente. Você tinha até que ter vergonha de abrir a boca pra defender Deus se você tá no meio disso. E a universidade é um poço disso. Eu estudo na universidade e eu sei do que eu tô falando. Então, assim,
Cuidado. Cuidado para não ser enredado na corte de Babilônia, quando você tem a oportunidade de ser um testemunho vivo do Deus verdadeiro todo-poderoso. Cuidado. Cuidado com as teorias que parecem fazer sentido sim e vão aos poucos minando a tua fé. Existe uma estatística que eu acho que está até desatualizada quando a gente fala sobre jovens universitários, jovens cristãos e a universidade, que de cada 10 jovens que entram na universidade, jovens cristãos que entram na universidade, cristãos assim, professos, né? Aqueles que abrem a mão para dizer eu sou crente, mas que na verdade, quando você vai ver, é um pouco complicado. Então, os jovens professos cristãos, de cada 10, 7 se afastam quando entram na universidade. Por quê? É porque é a universidade que... É porque não, o jovem é firme, mas é a universidade que corrompe ele? Não. É porque quem entra lá com a mente frágil, com a mente aberta para um monte de ideologia, porque você tem que ser mente aberta para algumas coisas, para outras tem que fechar janelas. Você tem que fechar. Você tem que fechar olho, ouvido, boca, para muita coisa. Mas você tem que ser mente aberta para outras situações em que envolvem a salvação das pessoas, por exemplo. Diálogo, conversas, tem que ser mente aberta. Mas a sua mente não tem que estar aberta para a entrada das ideologias, das teorias que são contrárias à Bíblia. Você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Mas quando eu digo muito, é muito mesmo. Porque eu conheço, inclusive, pessoas que eram do meu convívio de Ministério Jovem Adventista e entraram na universidade e estão com a cabeça virada. Entende? E outros que estão na universidade e ficam meio assim, meio na dúvida, não sabem defender sua fé, porque realmente os argumentos deles são muito convincentes. Não estuda a Bíblia, não estuda Espírito e Profecia, não estuda sobre criacionismo, não estuda. E eles estudam. Então eles, te dão uma surra. E você não consegue defender sua fé? Aí aquilo que eu falei, aí quando toca a música Eu Vou, nas programações da igreja, você vai e canta: a quem pedir razão da minha fé, razão darei. Você dá mesmo razão da sua fé? Você consegue defender sua fé pra quem pergunta pra você: vem cá, por que você é criacionista? Por que você é adventista do sétimo dia? Por quê?